Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós estamos dando continuidade à nossa série de sermões, de exposições, no Evangelho de Marcos. E hoje chegamos a este bloco aqui do capítulo 3, iniciando então, hoje, o capítulo 3 de Marcos. E nós iremos ler esta famosa passagem também, aonde Jesus cura um homem da mão ressequida. O interessante, irmãos, é que nessa passagem aqui especificamente, a cura do homem da mão ressequida é em segundo plano, O objetivo principal dessa passagem não é relatar mais um milagre, mas há um outro problema por trás daqui, e é o que nós iremos ver, num certo sentido, dando continuidade a um tema que tratamos no domingo passado. Os irmãos sabem que a disposição como as histórias são contadas pelos evangelistas, mais especificamente nos chamados evangelhos sinóticos, evangelhos similares, Mateus, Marcos e Lucas, não são necessariamente na ordem que eles ocorreram, Há até uma Bíblia, eu até tenho uma Bíblia dessa, muito interessante, se você tiver interesse em adquiri-la um dia, que ela é contada de modo cronológico, acho que até esse é o nome da Bíblia, Bíblia cronológica, que apresentam os fatos mais ou menos de acordo com o ano ou tempo em que eles aconteceram. A história que nós relatamos, o texto que nós pregamos no domingo passado, de Jesus sendo questionado pelos fariseus por seus discípulos estarem colhendo espigas e comendo no domingo, esse evento não aconteceu necessariamente anterior a este que nós iremos ler hoje. É interessante que o evangelista Marcos decide colocar isso uma atrás da outra, porque são temas muito parecidos, muito próximos. Então ele coloca ali aquele bloco para falar de um assunto só, mas os eventos não aconteceram de modo sequencial, Vamos então ao texto, Marcos capítulo 3, dos versos 1 até o verso 6. Diz assim: De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi curada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e em como lhe tirariam a vida. Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos que o Senhor segure em nossas mãos, Deus, e nos guie para que possamos compreender e aplicar a Tua palavra aos nossos corações. Mais uma vez, Deus, estamos aqui sedentos por ouvir a Tua voz. Fala conosco por meio da exposição desse texto. Ajuda-nos a aprender com o Teu exemplo, Deus. Ajuda-nos a seguir os Teus passos, não somente da boca para fora, mas que sejamos verdadeiros praticantes do Teu exemplo, Deus. Que até mesmo em momentos difíceis, onde o Senhor é confrontado, onde o Senhor é instigado, o Senhor age com santidade, com amor, com compaixão, e ainda assim, Deus, com firmeza, com veemência, trazendo o ensino do Senhor, a verdade imutável do Teu Evangelho. Ajuda-nos, Deus, a seguir os Teus passos, a seguir o Teu exemplo, Deus. Ó Deus, diante de uma geração que tanto se opõe ao Teu Evangelho e às verdades contidas na Tua Escritura, ajuda-nos a olhar para o Senhor como exemplo, para que possamos responder de modo devido àqueles que nos questionam, Deus, aqueles que se levantam contra nós, aqueles que se opõem
ao teu evangelho, à tua igreja e às tuas verdades. Que sejamos, Deus, agentes de transformação, como verdadeiros luzeiros, Deus, neste mundo. E como sal, de fato, desta terra, Deus. Ó Deus, ajuda-nos a compreender a tua palavra. Fala ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor falou profundamente ao meu coração por meio dessa passagem, desse texto, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu comentei aqui no domingo passado, né, que logo no início do ministério de Jesus, se levantam a oposição contra ele. E era sobre isso que eu queria falar nesta noite com os irmãos, olhando para esse texto. Como lidar com a oposição? Como lidar com a oposição? Só para que você aplique de modo correto, eu não estou falando de uma oposição qualquer, né? De uma oposição ao modo de você se vestir, ou o jeito que você fala, ou o seu pensamento ou decisão política, mas nós iremos olhar para o exemplo de Jesus especificamente quando essa oposição se levanta contra o Evangelho, contra o verdadeiro Evangelho de Cristo, contra a palavra de Deus, contra as verdades de Deus. E nós podemos olhar muito aqui para o exemplo de Jesus, de como ele lidava com isso. Aqui nós temos, irmãos, basicamente, oficialmente falando, né, narrado aqui por Marcos, a quarta vez que Jesus entra nesse embate com os fariseus. Isso tem início quando Jesus cura aquele leproso e perdoa os seus pecados, naquele episódio onde os amigos do homem desce ele do telhado de uma casa e ele é curado, de um leproso, não, de um paralítico. E ali Jesus cura aquele homem, mas antes disso, antes de curá-lo, Jesus diz: a tua fé te salvou. E diz o texto que os fariseus que ali estavam, já observando Jesus, vendo o que ele ia fazer, quem era esse que se levantava como um grande rabino, como um grande profeta, né, dizendo-se o Filho de Deus? Eles já estavam sendo observados. Ali, no coração, os fariseus começaram a julgar Jesus. Jesus então os repreende. Depois nós temos um outro episódio onde Jesus é acusado de estar comendo com pecadores, quando Levi, né, Mateus, se converte e dá uma festa. No domingo passado nós vimos então esse terceiro conflito de Jesus com os fariseus, quando Jesus é questionado, né, é impelido a responder porque os seus discípulos estavam colhendo espigas no sábado. Aqui ainda dentro dessa discussão do sábado, mais uma vez, está Jesus sendo questionado pelos fariseus. Mais uma vez está Jesus sendo posto na parede, né, sendo pressionado a dar respostas a isso. De um modo geral, irmãos, o que já dá para eu dizer de início é que parece não, né? Haviam alguns mandamentos específicos dentro do decálogo que eram mais amados pelos fariseus, que até podiam não cumprir os outros, né? Mas aquele ali era de fato o primordial. A guarda do sábado era um deles. A exigência pela guarda do sábado era um dos mandamentos preferidos dos judeus e um dos mais exigidos que o povo judeu, de um modo geral, cumprisse. Eu comentei aqui que havia um livro específico do povo judeu, que dentro deste livro, né, se continha uma série de regras de como cumprir o quarto mandamento, de como guardar o sábado. Veja, talvez, se você lembrar bem, e vi logo à sua mente o Catecismo Maior do Westminster, onde lá tem uma série de perguntas e respostas de como cumprir o quarto mandamento. Talvez você seja tentado, assim como eu fui, logo que tive esse estalo de pensar, rapaz, mas a confissão de fé, o Catecismo também fez isso. Não necessariamente, porque apesar de termos uma alta estima pelos nossos símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster e o Catecismo Maior e o Catecismo Menor, nós entendemos que aquilo não é palavra de Deus, né? Aquilo está passivo de erros. E, em suma, nós não exigimos que as pessoas cumpram aquilo que ali está. A gente exige que as pessoas cumpram o que está na Escritura, o que é claro na Escritura. Para os judeus, irmãos, essa exigência do cumprimento, do modo como o sábado deveria ser cumprido, isso era posto no mesmo pé de igualdade que a Escritura. Vocês entendem? É aí que está a diferença. A exigência para o judeu, o indivíduo que não cumprisse essas regrinhas, né, feitas por grandes rabinos aos seus olhos, de como deveria ser cumprido o sábado, ele estava pecando.
E vejam que absurdo, ou seja, eles achavam que o indivíduo estava pecando se não cumprisse leis, regras feitas por homens, ou a interpretação dada por eles. E sim, irmãos, erra qualquer um, ou qualquer denominação, que faça isso, né? Que põe em pé de igualdade os seus símbolos, os seus dogmas, ou a sua própria interpretação acerca daquilo. E mais uma vez aqui estão os fariseus questionando ao Senhor Jesus. Mais uma vez, na sinagoga. É interessante, né, irmãos? Porque às vezes a gente se ilude, né, de que todo mundo que está dentro de uma igreja está ali para ouvir a palavra de Deus, né? Está ali para ser edificado. Irmãos, isso não é verdade. Desde esse tempo, nós vemos exemplos de quantos, muitas vezes, tristemente, passam por aquelas portas e adentram aqui para supostamente ouvir a palavra de Deus, sem nenhum outro objetivo senão de criticar, de buscar erros, de encontrar falhas, defeitos. Entra aqui, né, com motivações nada piedosas, né? Assim acontecia nos tempos de Jesus. Os fariseus eram a boa representação disso. E nós somos muito parecidos com eles, viu, irmãos? Em muitos sentidos. A gente vai ver como mais à frente. Diz o texto, então, que Jesus, mais uma vez, de novo, verso 1, acompanha comigo na sua Bíblia, entrou na sinagoga. Isso era mais especificamente em Cafarnaum, viu, irmãos? Jesus estava, então, de volta a Cafarnaum, de volta à sinagoga, que ele já havia pregado ali. E estava, então, ele ali pregando, anunciando a palavra, né? Jesus, se não, irmãos, considerado por todos no seu tempo o Filho de Deus, era de fato considerado um grande rabino, um grande intérprete da lei. Isso até nos nossos dias, né? Os judeus que não o reconheceram como Cristo, no mínimo o reconhecem como um grande conhecedor da lei, né? Mateus narra a história, né, irmãos, de um episódio onde Jesus, ainda menino, né, pré-adolescente, estava simplesmente na sinagoga ensinando, né, interpretando a lei, pois ele era um grande conhecedor da lei, por ser a própria palavra encarnada de Deus. Então estava ele ali, mais uma vez, na sinagoga, pregando. E o texto aqui de Marcos, logo de início, diz que ali havia um homem que tinha uma das suas mãos ressequidas. Os judeus entendem que, olhando para a própria palavra, né, essa ideia de uma mão ressequida, de uma mão mirrada, encolhida, né, de uma atrofia, alguns entendem que é muito provável que essa foi uma doença que ele adquiriu depois que nasceu. Não necessariamente uma doença a qual ele já nasce com ela, né? Mas muito provavelmente uma doença degenerativa, ou fruto de um acidente, alguma coisa do tipo que havia causado nisso. Mateus vai especificar mais ainda que era a mão direita deste homem, né? O que parece uma informação boba, né, e tola, mas se eu disser a você, numa brincadeira assim, você prefere quebrar a mão esquerda ou a direita? Você percebe como não é tão simples? Você vai escolher a mão que você usa menos, provavelmente, né? Como é ruim, né, você, né, ter defeituosa, né, uma das mãos. A não ser que você seja baterista e precise dos dois pés das duas mãos, você geralmente escolhe um, né? Esse homem tinha a mão direita, né, ressequida. E diz o texto que, no verso 2, que ali também estavam observando a Jesus. Observando a Jesus. Quem estava observando a Jesus? É interessante que o texto nem diz, né? Aqui, especificamente, deixa implícito, né? Mas nós sabemos bem, até pelo desfecho disso, que eram os fariseus que estavam ali observando a Jesus. Esse observar a Jesus não era observando atentamente o que ele estava falando, não é isso não, viu? Mas era uma observância meticulosa para pegá-lo no erro, né? Para ver que equívoco ele cometeria, para que de fato, segundo a descrença e falta de fé daqueles que não entendiam Cristo como Filho de Deus, pudessem apontar o dedo para ele e dizer, olha, está vendo aí? Ele pecou, ele errou, ele transgrediu a lei neste ponto. E diz o texto que estavam ali observando Jesus, mas estavam observando mais especificamente por um motivo, para ver se Jesus ia realizar alguma cura no sábado. Aí talvez você pergunte assim, mas como assim, pastor? Não pode curar no sábado, não, é? Segundo a tradição judaica, somente se fosse uma cura passiva de morte. O indivíduo estava ali prestes a morrer, aí pode realizar a cura. É isso que estava registrado lá no Talmud, né? Dentro daquelas mais de 90 leis de como o judeu deveria guardar o sábado.
Então, se fosse uma cura para salvar a vida de alguém, podia realizar. Se não fosse, está em pecado. Mas era em pecado mesmo, era esse o entendimento do judeu. Então eles estavam ali observando se Jesus realizaria alguma cura. Aqui, irmãos, mais uma vez Jesus lança mão da sua onisciência, né? Da sua sabedoria, do seu poder de sondar os corações. Eu já disse aqui, e graças a Deus por isso, o pastor aqui não pode sondar o coração de ninguém, né? Graças a Deus por isso, eu não queria ter esse negócio não. Aqui, a princípio, eu percebo que está todo mundo olhando para o pastor, alguns até balançam a cabeça assim, concordando. Eu entendo que está todo mundo aqui prestando atenção com o objetivo somente de louvar, glorificar e receber a palavra de Deus. Amém? Só Deus sabe. Só Deus sabe se é isso. E Cristo, sempre que se colocava diante das sinagogas para falar, impressionantemente, ele era aquele que aplicava de modo muito direto, né? Penetrante como uma espada de dois gumes, pois ele sabia e conhecia cada um dos corações. Aqui, mais uma vez, esse embate é um embate velado, né? É um embate silencioso, é uma guerra fria. Os discípulos, os fariseus não se manifestam aqui, irmãos, em nenhum momento para criticar Jesus. Eles não acusam de nada, né? Verbalmente. Mas Jesus conhecia os corações e Jesus sabia que eles estavam ali. E estavam ali, mais especificamente, para observar se Jesus ia curar num sábado. O que é que Jesus precisava naquele momento para ensinar o verdadeiro sentido do sábado? Ele precisava de um doente. E doente é o que não falta no meio do povo de Deus, né, irmãos? Quem aqui de nós não precisaria de uma cura agora? Eu mesmo preciso. Estou com o joelho podre há meses, há mais de ano. Quem aqui não precisa de uma cura? Se não para si mesmo, para o próximo, né? Eu vinha conversando com o irmão Tiago, que teve o seu filho de 2 meses submetido a uma cirurgia. Ele estava mostrando o corte da cirurgia daqui até aqui. 2 meses. No meio da igreja do povo de Deus sempre tem alguém precisando de uma cura, né? E Jesus só precisava de um doente naquele momento. Perceba, irmãos, que até parece insensível, né, para com o homem que estava doente. Mas esse homem é apenas um instrumento. O objetivo ali não era necessariamente curá-lo. Talvez, só talvez, o texto não diz isso, se os fariseus não estivessem ali questionando, talvez aquele homem nem recebesse aquela bênção naquele dia. Mas Jesus precisava realmente realizar aquela cura para mostrar o verdadeiro sentido da guarda do sábado e do dia do Senhor. E diz o texto, no verso 3, ainda no verso 2, perdão, que esses homens então estavam ali, observando para ver se ele iria curar nesse dia de sábado. E diz o verso 3 que Jesus então se voltou para o homem da mão ressequida e disse: vem para o meio. Vocês já perceberam outra coisa? Aquele homem não estava ali pedindo para ser curado. Nenhum dos 3 evangelhos que narram essa história mostra que esse homem estava ali com o objetivo de ser curado, ou que ele pediu para ser curado, como acontece em vários outros momentos que Jesus realiza cura e milagres, né? A gente não sabe se aquele homem de fato se manifestou de algum modo ou não. Mas a princípio a ideia é que ele estava lá sentado no meio da sinagoga. A sinagoga tinha uma disposição mais ou menos parecida com um anfiteatro, assim, uma meia lua, onde tinham arquibancadas e as pessoas sentavam ali. E o rabino, ou aquele indivíduo que se propunha a expor a escritura, ficava ao centro, mais ou menos. Imagine essa cena e Jesus então chama aquele homem para que ele venha para o meio, de modo que todos possam vê-lo. Jesus não só percebeu naquele momento a intenção do coração daqueles homens, mas identificou aquele homem que precisava de um milagre. Mas não era um milagre qualquer. Jesus não pegou um doente qualquer, né? Ele pegou especificamente um doente que não estava para morrer. Justamente para ir de encontro a essa regrinha dos judeus de que só podia curar se não fosse a morte. Ora, o homem talvez estivesse com aquela mão defeituosa há anos. Ele estava convivendo muito bem com ela. E certamente não ia morrer se não recebesse aquela cura, né? Mas Jesus chama aquele homem e diz que ele viesse ao meio. Jesus já fez isso uma outra vez, né? Não sei se você lembra. Jesus chama as crianças, né, para vir ao meio, para estar com ele. E através daquela criança, ele
passa o seu ensinamento, a sua mensagem para todos que ali estão. Aqui ele faz do mesmo modo, mas realizando a cura neste homem. Então ele chama este homem ao meio e diz, o verso 3, que Jesus se volta para este homem e diz, vem para o meio. Vem para o meio. E ao invés de já realizar a cura neste homem, Jesus se volta para os seus ouvintes. Mais especificamente para os fariseus. Sempre que um pregador prepara um texto, subentende-se que ele precisa pensar e se esforçar para identificar os problemas, os erros, os defeitos, as necessidades da igreja, para aplicar aquela palavra à igreja. Mas o pregador não é onisciente, né? Então, ele faz uma leitura do seu público, da sua igreja, da comunidade, do seu tempo, para aplicar. Mas ele aplica de modo geral, né? Perceba que Jesus meio que quase que deixa de lado os demais ouvintes, né? Aqueles que não estavam necessariamente criticando, para aplicar necessariamente aqueles que precisavam ser exortados na sinagoga, os fariseus. E Jesus então se volta para estes, que mais uma vez eu imagino já estão ali meio que assustados, né? Ih, rapaz, já vem ele de novo nos dar indireta aqui. A gente nem falou nada, estamos aqui quietinhos, nem falamos nada, não fizemos questionamento algum. E lá estava Jesus exortando os fariseus mais uma vez. E Jesus faz algo que ele já fez outras vezes aqui, eu já disse isso, que é exortar ou ensinar por meio de perguntas, né? Isso é uma boa forma de fazer com que as pessoas reflitam, irmãos. Até numa conversa, num debate, numa discussão, né? É fazer perguntas para que elas de fato reflitam naquilo que elas estão fazendo, naquilo que elas estão falando. E Jesus então se volta para aqueles homens e pergunta a eles. Duas perguntas. Uma terceira pergunta, que não aparece aqui em Marcos, é registrada por Mateus. A primeira pergunta é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? É o tipo de pergunta que a resposta é tão óbvia que não dá nem para responder, né? O que é que vocês acham aí? Vocês acham que no sábado, no dia do Senhor, é lícito, é nobre, é honroso, nós devemos fazer o que é bom ou o que é ruim? Fazer o que é o bem ou fazer o mal? É lícito salvar uma vida ou tirar uma vida? O tirar a vida aqui tem mais um significado de deixar morrer, né? Porque tirar a vida de alguém não é necessariamente uma ação ativa, né? Ela pode ser uma ação passiva também. No sentido de que você não faz nada, né? Não faz nada, simplesmente deixa o indivíduo morrer. Inclusive na legislação brasileira isso é passível, é crime também, né? Quando você tem a oportunidade de salvar a vida de alguém e se abstém de fazer isso. E é mais isso que Jesus está se referindo aqui, olha. É lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? No dia do Senhor, no sábado, é lícito deixar alguém viver ou deixar alguém morrer? Mateus acrescenta uma pergunta, está lá em Mateus capítulo 12, versos 11 e 12, e ele diz assim, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco num sábado, vai deixá-la lá para morrer? Quem de vocês? E sabe por que é interessante isso aqui, irmãos? Porque Jesus sai dessa aplicação da guarda do sábado do público e vai para o particular. Isso é típico dos fariseus. Cobrar demais aquilo que é visto aos olhos dos homens e fazer vista grossa para os seus erros e pecados ocultos. Isso é bem típico dos fariseus. Uma tentação para todos nós. No meio das pessoas nós somos belos crentes, arrumadinhos, bonitinhos, né? Muito piedosos. Mas só quem mora conosco, convive conosco no dia a dia, no trabalho, em casa, no nosso momento particular, que sabe quem verdadeiramente nós somos, né? Jesus foi no ponto, né? Porque muitos desses mesmos fariseus que estavam condenando fazer isso ou aquilo no sábado, certamente se no seu quintal, se no seu terreno a ovelha caísse num buraco, ele iria salvá-la. A resposta aqui também é óbvia, porque ninguém queria ter um prejuízo de perder uma ovelha, né? Ovelha nesse período significava bem financeiro, né? Fornecendo leite, fornecendo carne, fornecendo
material para sacrifício, podendo ser vendida, a sua lã podendo ser comercializada, utilizada como roupas. E Jesus pergunta: será que um homem não vale mais que uma ovelha? Será que um homem não vale mais que uma ovelha? Sabe qual é a resposta dos fariseus, irmãos? O silêncio. O silêncio. O silêncio é a resposta dos fariseus diante de perguntas óbvias que não precisavam nem ser respondidas. O argumento de Jesus aqui é preciso, é inquestionável, é irrefutável. É óbvio que era lícito fazer o bem ao sábado. É óbvio que era lícito salvar a vida de alguém no sábado. É óbvio que um homem vale muito mais que uma ovelha. É assim mesmo. A emoção do pregador. Então, o que Jesus fala para estes homens, o questionamento de Cristo a eles, deixa eles em silêncio. E sabe aquele ditado, quem cala consente? Não se aplica aos fariseus. Nem sempre quando as pessoas ficam caladas, elas estão concordando conosco. Não se engane, né? Às vezes elas ficam caladas e ainda balançam a cabeça assim, ó. Mas por dentro assim, só Jesus sabe o que se passa naquele coração. Às vezes ela está dizendo assim: ih, rapaz, não sabe de nada. Pecador miserável. Não sabe nem o que está dizendo. Não vale nem a pena argumentar. Não vou nem discutir. Mas beleza. É mais ou menos isso que os fariseus fazem. O silêncio dos fariseus, irmãos, não significa quebrantamento de coração. O que também pode significar o silêncio, né? Muitas vezes quando ouvimos a voz de Deus, de modo profundo, a gente não consegue falar nada, né? O silêncio toma conta de nós. O silêncio toma conta do piedoso quando ele tem o seu coração quebrantado por Cristo. Sim ou não? O silêncio toma conta do coração do crente quando Deus fala fortemente com ele e o convence do pecado. Mas o silêncio também pode representar a dureza do coração. O silêncio também pode representar a incredulidade e uma grande manifestação de impiedade e de decisão deliberada de continuar com o seu pensamento. Sabe, tem gente que é assim, que por mais que você utilize argumentos lícitos, verdadeiros, bíblicos, o indivíduo permanece com o seu coração duro. Assim são os fariseus. Mesmo diante de uma grande manifestação do poder de Deus, sondando os seus corações, curando, irmãos, aquele homem diante de todos. Veja, diz o texto que Jesus, no verso 5, diante deste silêncio, e diferente de nós, Jesus não só presencia aquele silêncio, mas sabe o que se passa no coração daqueles homens, mesmo depois de sua argumentação, de sua defesa do verdadeiro sentido do cumprimento da lei. Diz o texto que, olhando ao redor, as pessoas que ali estavam, mais especificamente os fariseus, Jesus fica indignado e condoído. Irmãos, a palavra indignado aqui, lá no grego, né, não é outra senão tomado de furor, de raiva, de ódio. Ódio é uma das possibilidades de tradução para essa palavra um tanto amena que aparece aqui, né, indignado. Mas a gente vai já falar sobre isso mais à frente. Mas ele não só estava tomado por uma santa ira naquele momento, mas também ele estava condoído em seu coração, por conta da dureza do coração de seus ouvintes. Diz o texto que, mesmo assim, mesmo diante da dureza do coração, ele realiza cura, milagre e restaura a mão daquele homem. No meio de todos, para que todos... É sempre interessante, irmãos, fazermos esse exercício. Sabe? Você consegue imaginar o que é alguém com uma mão atrofiada
mirrada, engelhada, morta, e aos seus olhos, na frente de todos, essa mão ser restaurada, totalmente restaurada, apenas diante da ordem do Senhor Jesus, do poder de sua palavra, não é? É interessante porque muitas vezes nos nossos dias, né, os curandeiros de plantão entendem que é preciso de uma série de parafernálias, né, de unção, de imposição de mãos, de campanha, disso, daquilo outro. Jesus curava apenas com o poder da sua palavra. Diz o texto no verso 5 que ele estendeu a mão e ela foi restaurada, totalmente restaurada. Jesus até podia dispensar aquele homem e não curá-lo, uma vez que um dos objetivos principais da cura e do milagre do Novo Testamento é justamente testificar acerca de quem ele é. Ele já sabia, irmãos, que os seus ouvintes não iam crer nele, ele curando aquele homem ou ele não curando o homem, certo? Ele podia simplesmente mandar o homem, volta para o seu lugar, porque não vai adiantar eu lhe curar. Mas ele manifesta a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, o seu favor imerecido. Irmãos, talvez até o próprio homem duvidasse de Cristo. Isso é uma prova, né? E esse é um dos ensinamentos desse texto para nós, que o milagre, a bênção de Deus, não depende da nossa fé necessariamente. A nossa fé é extremamente necessária, certo? Mas basta a gente pensar a quantidade de milagres e de bênçãos que recebemos, as quais nem acreditávamos que iríamos receber. Diz o texto que os fariseus saíram dali irados. Aliás, o texto de Mateus, de Marcos não diz, mas o texto de Mateus diz que eles saíram dali irados, tomados de ira, de raiva e de furor. Uma ira muito diferente da que sentiu Jesus. Jesus sentiu uma santa ira. Uma ira santa. A mesma ira que o apóstolo Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis. Em outra oportunidade eu já preguei sobre isso aqui, mostrando que essa ira é uma ira específica contra o pecado, contra a incredulidade, contra o que é mal, contra aquilo que se levanta contra a palavra de Deus. É uma ira saudável que sintamos, até necessária, a qual devemos aprender com Cristo aqui também, diante de seus opositores. Diz o texto então que os fariseus se retiravam dali e conspiravam com os herodianos contra ele, planejando de como lhe tirariam a vida. Os herodianos eram uma facção, basicamente, que seguiam, obviamente, a Herodes, uma espécie de clã, de partido político, alguma coisa do tipo. E diz o texto que os fariseus se juntaram com eles para tentar tirar a vida de Jesus. Sabe o que é interessante, irmãos? Triste. Estudando um pouco de história do Antigo Testamento, nós encontramos a informação de que os fariseus, esse grupo, né, mas dos fariseus, eram quase que inimigos dos herodianos. Mas aqui eles tinham um inimigo maior, que era Jesus. Então eles se juntam. Eles abandonam os seus pensamentos por uma causa maior aos olhos dele, para tentar tirar a vida de Jesus, para se levantar contra Cristo. Jesus, irmãos, nesse sentido, é o nosso maior exemplo de como a verdade do Evangelho desperta o ódio nas pessoas. Sabe, irmãos, é inegável perceber o ódio que existe sobre o Evangelho nos nossos dias. Ódio que sempre existiu, viu? Isso não é típico da nossa geração, não. Na verdade, isso não é outra coisa senão um cumprimento de uma profecia deixada pelo próprio Cristo, né? Ele disse: todos odiarão a vocês e tentarão matar vocês por causa do Evangelho, por causa do meu nome. Perseverem até o fim e vocês serão salvos. Mateus 10, 22. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Encorajando os crentes ali da igreja de Roma, né? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada? Como está escrito: se preparem, por amor de ti, enfrentaremos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas
destinadas ao matadouro. Romanos capítulo 8, versos 35 e 36. O ódio sobre o Evangelho, sobre a verdade de Deus, sempre foi uma realidade. Eu não estou falando, irmãos, necessariamente do ódio do mundo sobre uns crentes vacilões que de crente não tem nada, a não ser a capa. Porque esse é até um ódio justificável. Não é disso que eu estou falando. De gente que se descrente e envergonha o nome de Cristo. Dentro da igreja, na política, no trabalho, na música gospel. Não é disso que eu estou falando. Mas é do verdadeiro ódio que se levanta contra o evangelho genuíno de Cristo. Contra as verdades de Deus. Contra as doutrinas bíblicas deixadas pelo Senhor Jesus para todos nós. Isso sempre aconteceu, irmãos. Está aqui Jesus sofrendo aquilo que Ele iria nos preparar para enfrentar também, da mesma forma, da mesma maneira. E é exatamente isso que acontece, né? Atos dos Apóstolos, Lucas escrevendo, né? Lembra que, sim, Jesus foi entregue pelo próprio Deus para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar dos pecados, mas foram os judeus que o mataram. Foram as pessoas, o ódio das pessoas, por ele e por quem ele era, ou a sua descrença naquilo que ele era, que fez com que Jesus fosse crucificado, torturado e morto injustamente. E isso continua acontecendo, irmão, nos nossos dias. E será assim até a volta de Cristo. E, aliás, entendo eu que esse negócio só vai piorar cada vez mais. Cada vez mais. Acho que a gente tem que aproveitar, irmãos. Nós temos que aproveitar, enquanto um país como o Brasil tem liberdade religiosa, né? Porque eu não tenho dúvida alguma que a coisa cada vez mais caminha para esse cerco e apertando, né? E o mundo, representado por qualquer poder que seja, adentrando cada vez mais a igreja e dizendo aquilo que ela pode e não pode fazer. Dizendo ao crente aquilo que ele pode e não pode fazer, aquilo que ele pode e não pode falar, aquilo que ele pode e não pode seguir. Esse cerco vai apertar cada vez mais, irmãos. Cada vez mais. Juntamente com o aumento desse cerco, dessa perseguição, irmãos, diz o texto que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse texto traz alguns ensinamentos para nós, irmãos, e aplicações, e eu queria concluir com eles. O primeiro ensinamento que esse texto nos traz é a lembrança daquilo que foi dito aqui no domingo passado, de que o sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado, mas sim um sábado para o homem. O sábado cristão, a saber, o domingo, o dia do Senhor, não deve ser um peso, né, de obrigatoriedade, mas deve ser um belo prazer, um contentamento, um tempo de descanso. Jesus não veio, irmãos, para quebrar o sábado, e nenhuma das outras leis, mas veio para cumpri-la. O que nós temos aqui, e vamos ver isso outras vezes, viu, irmãos? O sábado, como eu disse lá no início, foi um grande motivo de embate entre Jesus e os fariseus. E numa leitura rápida e até descuidada, você pode pensar que Jesus veio então para abolir o sábado. E, rapaz, Jesus foi o primeiro a dizer que não era bem assim e tal. A ideia não é essa. A ideia é que os fariseus olhavam de modo muito legalista para a lei de um modo geral. E para algumas leis, mais especificamente ainda, a saber, o sábado. O quarto mandamento. Esse texto, irmãos, também nos ensina que Jesus é aquele que sonda os nossos corações, sabe das nossas intenções, mesmo quando não verbalizamos isso. Ele conhece os nossos corações. Para o bem e para o mal. E quando eu digo para o bem e para o mal, é para a nossa condenação, para o nosso juízo, mas também para nos abençoar. Porque esse mesmo Deus que sabe das suas más intenções, quando as pessoas não sabem isso, é o Deus que sabe das suas boas intenções, quando as pessoas também não sabem isso. Ele é aquele que sonda os nossos corações. Esse texto também nos mostra, irmãos, a maravilhosa misericórdia de Deus em nós, que independente de nós,
por meio da sua graça, da sua misericórdia, é manifesta diariamente em nós, irmãos. Nós somos esse homem da mão ressequida, irmãos, que lá despretensiosamente recebemos uma cura, um milagre, uma bênção de Deus, sem estarmos esperando. Talvez aquele homem tenha saído de casa simplesmente para ouvir a exposição da lei na sinagoga. E ele voltou curado. Isso é a prova de que não depende de nós, não depende do quanto nós corremos ou daquilo que fazemos. É fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. E isso continua sendo manifesto em nossos dias. Esse texto, irmãos, também nos ensina, por meio de Jesus, uma santa ira, uma santa indignação, uma profunda tristeza com a dureza do coração dos incrédulos, dos fariseus, que mesmo diante da verdade de Deus, permanecem de pé, erguidos, com o peito estufado, com o nariz empinado e com corações endurecidos, e não se curvam, não se prostram diante do Senhor, diante da verdade do Evangelho. Como temos vivido, irmãos, a nossa vida diante do Senhor? Como temos vivido? Temos vivido de acordo com a palavra, dando testemunho do Senhor, como instrumentos de Deus, como pequenos cristos, né? No seu trabalho, na sua casa, aonde quer que você esteja. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Os fariseus continuam nos observando. Os fariseus continuam atentos ao povo de Deus, aos servos de Cristo, aos representantes de Cristo. E eles não estão só no mundo não, viu, irmãos? Eles estão aqui dentro, representados pelos lobos na pele de cordeiro, por irmãos em Cristo que se deixam levar e pecam, nos perseguindo, caluniando-nos, levantando-se contra nós. Mesmo que estejamos corretos, mesmo que estejamos caminhando e trilhando nos caminhos do Senhor. E nós, assim como Cristo, irmãos, precisamos estar preparados, não só com o nosso discurso, mas com a nossa vida. A nossa vida, de fato, precisa glorificar o nome do Senhor. Nós devemos, a cada dia, irmãos, buscar essa vida irrepreensível diante de Deus e diante do Senhor. Satanás, irmãos, continua nos observando em todo o tempo. Lembre-se que ele é o acusador. E ele não se utiliza de outra pessoa, senão dos fariseus. Ah, irmãos, fariseus que também somos nós. Nós somos aqueles que são perseguidos pelos fariseus, mas também nós somos uma boa representação dos fariseus, irmãos. Sabe quando fazemos isso, irmãos? Quando sempre estamos dispostos a apontar o dedo, a identificar os erros, a encontrar defeitos, mesmo quando eles não estão lá. Os fariseus eram assim, sempre muito justos, dispostos a, com muita rapidez e com muita veemência, apontar, julgar e crucificar o cisco que está no olho do próximo, fazendo vista grossa a trave que está no seu olho. Muitas vezes, irmãos, somos tentados a agir exatamente como os fariseus, crucificando de cabeça para baixo o erro do outro, mas quando o erro é nosso ou dos nossos, nós passamos o pano, né? Para usar uma linguagem bem própria dos nossos dias. Nós agimos como os fariseus, irmãos, quando, diante da verdade do Senhor, que confronta o nosso erro, que confronta o nosso pecado, agimos com o coração duro. E a gente até concorda com aquilo, mas na prática não muda nada em nossas vidas. Como, pastor? Como assim nós somos iguais aos fariseus, com o coração endurecido? A gente crê em Cristo, é verdade. Mas muitas vezes só da boca para fora. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, só como um belo ditado e um dizer cristão popular.
Na prática, muitas vezes, nós seguimos os nossos achismos, seguimos as nossas filosofias, as nossas crenças, ou a nossa própria interpretação da Escritura. Afinal de contas, qual a interpretação correta? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Ele nos ajude a vivermos este Evangelho de fato e de verdade. Para que as acusações que se levantem contra nós sejam infundadas de fato. E se forem verdadeiras, que possamos entender que isso é a exortação do próprio Cristo em nós, para que sejamos transformados pela sua graça e pelo seu amor. Que sejamos quebrantados, irmãos, pelo seu amor. Vamos cantar isso nesta hora. Se coloque de pé, vamos louvar ao Senhor com esta canção.